E vem cá, e no amor, você sempre foi assim, estou perguntando aqui, no amor, você teve decepções amorosas? Muitas. Você chegou a ficar decepcionado com homens e tudo, Muito. e querer partir para mulher, alguma coisa assim? Estou perguntando aqui, se você... Amor, eu nunca fui de baixaria, mas o que acontecia comigo, e isso eu posso dizer tranquilamente, que eu era uma pessoa que transformava uma relação que deveria ter sido fugaz, eu transformava essa relação numa relação de amor. E não era de amor, era um relacionamento de paixão, ali, naquele momento, que eu não precisava levar adiante. Isso era a raiz daquela menina que foi educada para ser esposa, mãe e dona de casa e ter uma longevidade na relação amorosa como meus pais tiveram com 70 anos de casados, entendeu? Era uma coisa lá do Ao passado, mesmo né? tempo que a Crica é mega independente, sempre se proveu, quer dizer, sempre que eu digo jovem já se provia, eu sempre tive meu dinheiro, a minha independência, tinha o lado da menina romântica. Então eu me apaixonava, eu achava que aquilo era amor. E era um equívoco, porque eu forçava uma barra para um relacionamento que já estava fadado ao fracasso. E fui muito abusada psicologicamente, entendeu? Eu fui muito humilhada, porque às vezes eu me relacionava com pessoas que se sentiam inferiores a mim. E eu tinha uma coisa assim de querer transformar aquela pessoa numa pessoa maior do que ela era. Só que aquela pessoa tinha aquela insegurança de me ver grande, ganhando uma grana, sendo, né... Enfim, sempre tive independência financeira e tal. E essa pessoa, às vezes, não tinha essa estabilidade, se sentia ameaçada por mim e me agredia. Falava coisas horríveis que me magoavam e me traíam, entendeu? Procurava uma outra pessoa, mesmo estando comigo, me explorava financeiramente, sabe? Caramba. Eu passei por Você foi tudo. vítima de tudo isso? Tudo isso, tudo, até de Caramba. agressão. Fui, Foi parar na delegacia, essas coisas? Tudo Nunca. Mas aí eu te Maria digo... da Penha, você nunca... Não, Nem mas isso já existia, tem né? muitos anos. Não, mas a questão toda era... Eu, na época, se fosse hoje, graças a Deus, isso nunca vai acontecer, porque o meu comportamento de uns bons anos para cá é completamente outro. Eu não sou permissiva, muito antes pelo contrário, mas naquela época eu falava assim, ai não não vou causar escândalo, não vou, sabe, eu tinha noção daquilo, mas eu tinha medo Da de me exposição. expor. Então, depois da primeira pessoa a assumir isso e tomar essa voz, entendeu? Talvez se tivesse acontecido comigo depois, eu teria essa voz também. Mas eu fui covarde no sentido de... Mas Eu demorou sempre fui muito. low profile também, entendeu? Era difícil naquela época. As mulheres, elas aguentavam. Elas coisas... Isso aí veio agora também. Acho que nem deve existir essa tal da Maria da Penha. Não, nessa nem época. existia, não existia. Não, Isso aí a Maria da Penha, deve ter meu sido ali Deus do por céu. 98, 2000, por aí. Eu não sei exatamente a data, depois eu até vou pesquisar. Mas já passei por tudo, já passei por muito sofrimento. E as por pessoas causa às vezes não disso. sabem, né, cara? Não sabem que você Mas já aí viveu. é que tá, a culpa foi minha também, porque a partir do momento que eu permiti e eu deixei entrar, entendeu? Eu também tenho a minha parcela de culpa. Porque eu poderia ter tomado uma posição, eu poderia ter interrompido, mas eu, como tinha medo, e eu me diminuía para poder a pessoa se sentir mais importante, eu permiti esse tipo de coisa por insegurança. E Entende? essas coisas têm que ser cortadas na raiz, cara. Primeira vez que aconteceu, tu pá. Eu sei, tem que ter Serginho, coragem mas na pra... eu sei como época eu Era era a educação menina, que era... tinha E também. apaixonada, né? E apaixonada, Fica e cega. aquela velha história de, poxa, eu vou mudar a pessoa. Não muda, ninguém muda ninguém, entendeu? Agora, é por isso que eu amo maturidade. Eu amo a minha idade. Eu comecei a viver de verdade depois dos 47, 48 anos. E que conselho que você daria? Tem muitas mulheres que estão assistindo agora estão inscritos no nosso canal. Até nós fizemos uma pesquisa aí, está crescendo bastante o número de mulheres que estão assistindo o Papagaio Falante. Bacana. Que conselho que você daria para uma pessoa que de repente está passando por esse momento agora que você viveu na pele
e de repente você não tomou determinadas atitudes, e que hoje você fala, puxa vida, hoje não seria assim. Sérgio, é muito delicado, porque complicado. cada caso é um caso, tem circunstâncias envolvidas, tem pessoas diferentes envolvidas, né? Então, assim, eu não posso chegar e dizer, olha, interrompe, se separa. Isso é tudo muito seco. Porque existem sentimentos, existem pessoas ali. E circunstâncias, exatamente, né, o que eu falei, a gente não sabe. Mas se eu pudesse simplificar, se eu pudesse enxugar, deixar de lado as circunstâncias, deixar de lado essa relação e simplesmente analisar a situação friamente, entendeu? Qualquer violência, procure ajuda de gente de perto, amigo, família, procura, porque nesse momento as mulheres ficam muito frágeis, elas ficam muito vulneráveis se elas não pedirem ajuda, se elas guardarem como eu guardei na época, entendeu? A agressão aumenta, porque a gente acaba sendo permissivo. Então, assim, Você quem sou eu, exatamente, quem sou eu para dizer isso? Mas se eu pudesse falar, interrompe esse processo doentio, interrompe essa coisa que beira ao desespero do machismo, da possessividade, né? Que isso acontece muito por causa disso, por causa de bebida, falta de dinheiro, né? Falta de dinheiro, insegurança, ciúme, desconfiança. É uma série de coisas que causam esse posicionamento. Sempre com uma desculpa, né? Que, eu tava louco por causa disso, porque eu tava sem dinheiro, porque eu tava bêbado, a porque mulher eu tava... aceita, exatamente. Querendo.